Desde o início da colonização dos países latino-americanos e da expoliação de suas terras, a reivindicação da ocupação indígena em seus territórios tem sido problemática. A expansão capitalista e a alta demanda de recursos para o mantimento da dominante sociedade advinda da imposição cultural europeia limita a resistência dos Guarani e do seu espaço, e contamina suas terras. O espaço Guarani é sucateado pela violenta expansão eurocêntrica. A partir de registros de diversos relatos de líderes Guarani quanto aos seus deslocamentos ao longo da vida, é possível absorver um pouco da ideia da frequência dessas migrações indígenas que tanto buscam a preservação de seus povos. No presente trabalho, são apresentados possíveis fatores contribuintes aos deslocamentos Guarani, a situação fundiária das terras desses povos e a relação de dominação territorial onde os Guarani ainda resistem. É impossível apontar com precisão as causas exatas dos deslocamentos feitos por tais povos, dada a gama de fatores e variáveis que fazem com que tais deslocamentos ocorram por motivação própria ou à força. Clóvis Antônio Brighenti aponta que a etnologia, a etnohistória e a antropologia vêm contribuindo muito para compreender as causas de tais deslocamentos. Contudo, as intercausalidades que desencadeiam em locomoções são o que dificultam esse processo. Ainda assim, a ocupação de um território com o intuito de preservar a natureza que lhes tanto é sagrada e a busca de uma terra para chamar de lar são denominadores em comum na migração dessas populações. O órgão federal brasileiro encarregado da proteção das múltiplas populações indígenas do país, hoje em dia FUNAI, desde a época que se chamava de SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, alocava famílias de distintas etnias em terras reservadas pertencentes a outros povos. No caso de São Paulo, as aldeias litorâneas não amparadas pela FUNAI obtiveram a designação de aldeias livres, onde o caráter espontâneo de formação desses lugares era estimulado, em contraste com os postos indígenas, no mesmo estado onde a maioria dos habitantes era alocada artificialmente como a ponta ladeira. O indígena, atendendo pelas iniciais de WN para manter seu anonimato, comenta que residiu na Argentina e várias terras caingangue e xoclengue no Brasil, e após um incêndio em sua casa, foi realocado para o Morro dos Cavalos. Ele expõe que essas transferências não ocorrem sem lutas de resistência, e que de outra forma estariam ou na comunidade guarani da Ilha da Cotinga, em Paranaguá, ou debaixo de uma ponte. Esse tipo de prática ocorre até mesmo nos dias atuais, em grandes e pequenas escalas, como por exemplo a tentativa de expulsão dos caingangue no terminal do Saco dos Limões, em Florianópolis, em janeiro de 2021, quando eles vêm durante a temporada de verão que antecede a Páscoa para vender de artesanato como fonte de renda. Outros sim, esses deslocamentos forçados que comumente têm como destino terras privadas de donos, entre aspas, brancos, acabam por gerar conflitos entre os povos e os, entre aspas, proprietários não indígenas. A menor demonstração de desejo de permanência naquelas terras é motivo suficiente para a expulsão dos indígenas que lá se alojaram, mesmo que inicialmente o proprietário tenha fornecido o trabalho. Grande parte das terras que ocupam atualmente é de péssima qualidade para o cultivo e não oferece recursos para a construção das casas, confecção do artesanato, caça, coleta de frutos, ervas medicinais e etc. É possível apontar, também, uma necessidade de manter as tradições, sistemas e línguas originárias como motivo para deslocar-se. Aspectos religiosos, sonhos e experiências espirituais também promovem o deslocamento espontâneo dessas populações. Eu queria ver a praia, e vim andando até Curitiba. Eu vim para ver o mar, como disse HN, indígena morador de Bracrui, no Rio de Janeiro, à época da entrevista. Essas nações foram as que sofreram as consequências do processo de colonização dos atuais Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, sendo empurradas para novas terras por conta da ocupação rápida e desordenada de suas velhas terras, desrespeitando seu modo de organização tradicional, como disse Bartolomeu Milhar em 1997. Odiernamente, esses grupos se deslocam por mais uma razão: a pandemia de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2. A cargo de exemplo, no ano de 2020, no deslocamento de uma população de 194.885 pessoas advindas de agrupamentos e terras indígenas no estado do Amazonas para mais de 143 destinos distintos, dos quais 41 não possuem leitos naquele tempo. As múltiplas nações indígenas no país foram um dos grupos mais severamente afetados pela pandemia, com alta dificuldade de acesso a leitos de UTI. Presença Guarani em SC.
Em 2005, foram identificados 16 locais em Santa Catarina com ocupação indígena, todos em diferentes situações fundiárias e a maioria em um local de tamanho insuficiente para desenvolver atividades produtivas. Na tabela do vídeo é mostrado em que município estão essas terras, qual sua população, território e situação fundiária. Presença guarani em Misiones. Na Argentina, a população indígena se concentra na província de Misiones. Em 1967, foi realizado um censo indígena nacional, que constatou a presença de 512 indígenas do subgrupo Guarani Mbiá, vivendo em Misiones. 12 anos depois, esse número aumentou para 2.000. Por entenderem os censos como uma forma de controle do Estado, diversas famílias indígenas fogem desse tipo de pesquisa. Em 1999, se estimou um total de 3.800 guaranis vivendo na província de Misiones, como pode ser conferido na tabela. Sobre a situação fundiária das terras do Guarani. Em Santa Catarina, cerca de 13% das terras são garantidas às comunidades indígenas. Entretanto, apenas uma foi reconhecida como terra tradicionalmente ocupada pelo povo Guarani. Já na província de Misiones, 32% das terras apresentam títulos nominais à comunidade indígena. É possível perceber que os Guaranis estão mais presentes em Misiones do que em Santa Catarina. Isso se deve pela diferença de mata e vegetação nativa, que faz com que essas regiões sejam consideradas terras de ocupação Xoglang e Caigang, aqui em Santa Catarina. Outro fator para a tamanha diferença são as políticas públicas, que são muito mais presentes na Argentina. Posto isso, é possível perceber que Misiones apresenta uma porcentagem maior das terras garantidas para o povo indígena do que em Santa Catarina. As terras localizadas na província de Misiones recebem pressão provida do Estado argentino, já que são próximas ao rio Paraná, onde é projetada a construção de uma hidrelétrica, e apresentam grande cobertura de florestas, que são de grande interesse das empresas de extração de madeira. Mesmo tendo quarta população em comparação com Misiones, os Guarani presentes em Santa Catarina têm uma terra 100 vezes menor, fazendo com que seu índice de terra por habitante seja pequeno, principalmente em comparação com os índices em Misiones, que são de 8 vezes maior. Por conta disso, as terras Guarani não podem ser convertidas em tecoa, porque as terras são muito pequenas para se sustentar. Considerando a demarcação das aldeias em Misiones e Santa Catarina, podemos perceber que a situação fundiária não é igual. As terras apresentam recursos e abundâncias diferentes, por isso podem haver terras inabitáveis, fazendo com que seja necessária a demanda de novas terras. A população guarani é bastante atomizada. Os tecoas são formados por pequenas famílias. Além de ser um aspecto de sua cultura, também é uma das poucas formas de sobreviver nas poucas e pobres terras em que vivem. Entretanto, populações maiores sobrevivem mais facilmente através de artesanato. Este desequilíbrio populacional se deve às diferenças econômicas e sociais das regiões. Desde sua separação principal, a movimentação indígena tinha abrangência irrestrita, que valesse de sua tecnologia disponível em e entre seus iguais, tendo como um único obstáculo a barreira entre suas diferentes comunidades, de maneira pacífica ou não, que estabeleciam rotas e linhas de viagem comumente utilizadas, e jamais sendo cesseados por qualquer limite que conhecessem, que não os aclives das cordilheiras ou as margens do oceano profundo. Contudo, em um passado para eles muito recente e para nós seriamente distante, seus caminhos de liberdades foram irreparavelmente perturbados. KT, entrevistado e referenciado de maneira numerosa ao longo do texto, diz, abre aspas, eu quero ser. Eu não sei. Eu não tenho nenhum lugarzinho para eu rezar. Eu tenho os instrumentos para poder tocar, mas eu rezo lá na minha casa. Com uma honestidade dura, é uma fala que representa a mente de uma extensa comunidade indígena na atualidade e na história do Brasil e seus agregados há muitas gerações. O território guarani nunca foi definido por linhas cartográficas nem meridianos sofisticados, mas apenas por pontos de referência, como da lagoa ao bosque e do bosque até a várzea. Porém, isso acabou se tornando um fato dolorosamente imutável na memória indígena recente. Uma comunidade guarani não tem enormes latifúndios e nem patrimônios territorialistas. Nas palavras de KT, ao ser questionado sobre o Guatá, caminhar, respondeu em paráfrase que eles, no lugar disso, têm Deus. Abre aspas, antigamente eles pediam para Deus que vinha pegar eles para levar, mas é só com Deus que tem que ir. E termina dizendo, e o Deus não dando o caminho já não vai, não adianta. Fecha aspas.
Em uma extensão de terra, ainda que pudessem disputar com outras tribos e comunidades, não havia fronteira, apenas de um local e a busca de um local. Apenas o Guatá, caminhar, que os levava para onde poderiam chamar de um lar, até irem para outro, e outro, e outro após este, não importando em que país estariam e nem em que nação ou idioma estariam se inserindo, pois teriam seu próprio. Sua nação e seus lares pertencem aos Guarani, e em suas terras, como dizia o entrevistado. A presença de estrangeiros, porém, teria alterado o rumo de sua sociedade já além do reparo possível. Este, o que chamam de homem branco, traria noções de terreno e nações que não eram deles, dos homens brancos e nem dos Guarani. Não eram dos Guarani, pois eles mesmos, em comunidade e povo, eram sua nação, e não eram dos homens brancos, pois nenhum terreno e lugar onde fincavam suas nações, de fato, pertencera a eles. Contudo, ao caminhar do tempo e ao crescer de uma cultura ao fim do século XIX que deixaria de ver o indígena como um selvagem e indigno de respeito moral, projetos de apreciação e inserção na cultura começavam a ser arquitetados e, mais tarde, evoluiriam em emendas de governo que visariam a preservação da vida indígena em si. Porém, como crava o texto de Clóvis Antônio Briguente, quando na tentativa de ajudar e dar-lhes uma terra, a FUNAI e demais ONGs inseridas ao meio de resposta às necessidades das comunidades indígenas acabam por realocarem-lhes a uma terra que não é deles, e que deixou de ser, e que algum dia foi, e que não foi também. Não havia pensamento de Deus ou saber interno de caminhar por seu lar, mas sim agora teriam um território, uma fatia de terra demarcada, e que deveriam, por um regimento que não viria deles, chamar de lar. Os modos de divisão e nação dos estrangeiros em suas terras como consequência de sua chegada não conheciam os Guarani, que eram os Guarani, em extensão pelo Brasil, pela Argentina, pelo Paraguai e pela Bolívia. Isso é elucidado pela maneira incisiva no trecho seguinte, a que Meliá conclui dizendo: o Guarani está no Paraguai, está no Brasil, está na Bolívia e está na Argentina, porém não é paraguaio, nem brasileiro, nem boliviano, nem argentino. Ou, se preferir, ele é paraguaio, brasileiro, boliviano e argentino ao mesmo tempo, e de uma só vez. Querer negar essa realidade é querer tapar o sol com a peneira.